esses tempos muitas pessoas falaram sobre esse tal de Toon, muitas deram opinião falando que era só hype, outras falando que ia resolver tudo, outras falando que não é para usar para nenhum caso. E hoje eu vim mostrar benchmarks. Nesse caso aqui eu peguei o repositório do Toon. Nele tem essa imagem que todo mundo já viu, que é basicamente um resumo sobre o que é o Toon, que é um novo formato aí para a gente deixar os nossos dados mais compactos e, consequentemente, gastar menos tokens quando a gente vai passar um prompt para uma LLM. Aqui embaixo tem a acurácia que teve no benchmark que ele fez, eu vou mostrar daqui a pouco. E ele coloca aqui os casos que o Toon é melhor. Ele fala aqui que vai ser em estruturas uniformes, mais parecidas com tabelas. E caso a gente tenha variações em campos ou dados profundos, a gente vai preferir usar o JSON. E ele tirou essas informações com base no benchmark que ele fez aqui. Ele mostra aqui, esse daqui é um JSON, né? JSON a gente tem bastante chaves, aspas, meio que uma poluição ali, que aqui seria a versão Toon desses dados. E ele fala que é bem parecido com esse YAML e com um CSV. O YAML ele é desse tipo aqui, um formato que já existia. E o Toon ele tem essa característica aqui de ter um número de quantos objetos vão ter dentro dessa chave aqui. E aqui seria o nome dos campos, cada um desses objetos. Aí se você pegar só essa parte aqui para baixo e esquecer do resto para cima, é quase igual a um CSV. Só tirando essa chave aqui e esses dois pontos viram um CSV. E ele fala aqui umas características chaves que, além da eficiência de token que tem, ele também tem a acurácia maior que se você usasse um JSON. E uma coisa que eu achei interessante é que ele fala que ele é amigável para LLMs, por causa que ele deixa explícito o número de indivíduos que tem aqui nessa parte. Segundo ele, ele fala que as LLMs entendem melhor esse tipo de estrutura. Aí ele fala quando a gente não deve usar o Toon, que é quando a gente tem estruturas muito alinhadas e profundas e não uniformes. Ele fala dessa elegibilidade tabular, que seria o grau de compatibilidade que nossos dados têm com o formato tabela. E nesse caso, quando a gente tem esse formato de dados não uniformes e profundos, ele recomenda usar o JSON compacto, que usa menos token do que o Toon. Então, quer dizer que o Toon pode, dependendo do caso, gastar mais tokens que um JSON compacto. E também quando a gente tem dados semi-uniformes, então seriam dados que não chegam a ser tão profundos, muito alinhados, mas ainda é um pouco longe do formato de tabela. Ele fala que não vai salvar tantos tokens assim. Se a pipeline já tiver JSON, pode continuar usando JSON, que não vai compensar essa mudança. Aí quando a gente tem dados tabulares, o CSV é melhor que o Toon. Ele vai economizar mais token. E o Toon ele vai adicionar um custo de 5 a 10% nessa estrutura, mas ele fala que vai melhorar a confiabilidade da LLM por conta que ele deixa explícito aqui o número de linhas que o CSV vai ter. Então pode ser que ajude o LLM a entender melhor essa estrutura. Aí ele fala que, no caso, se a nossa aplicação tiver se o tempo de resposta da nossa aplicação for a prioridade, ele fala para a gente fazer um benchmark com o nosso setup, porque alguns modelos, tipo o Ollama que ele fala aqui, locais quantizados, podem ser que processem o JSON mais rápido, no caso o JSON compacto mais rápido, mesmo que o Toon gaste menos token. Isso pode ser, assim, saindo um pouco desse repositório, porque qual que é o problema do Toon hoje? É que os modelos nunca viram o Toon na fase de treinamento deles. Eles viram o JSON, por isso que pode ser que esses modelos menores tenham mais dificuldade de eles entenderem o Toon na hora que você joga ele dentro do prompt. Que você vai ter que explicar no prompt que você está usando um novo formato, que é esse Toon. Se você jogar um JSON compacto, provavelmente ele já viu isso na fase de treinamento dele, ele consegue ter um processo mais rápido. Bom, e agora a gente vai um pouco para os benchmarks aqui, ele começa. Aqui ele usou um monte de dataset, todos esses datasets aqui que eu vi, o único que é real é esse, o resto é tudo sintético, foi tudo formulado, feito por ele. Ele tem o número de linhas aqui, a estrutura, se é uniforme, aí é aquela coisa de o quanto mais próximo de uma tabela, maior essa elegibilidade que ele chama.
Aí, os dados que a gente tem que prestar atenção, que ele falou que é ruim o TUM, é esse aninhado, é esse semi-uniforme e esse profundo, que seria o dado mais complexo que a gente tem aqui. Bom, pegando aqui o código dele, ele define a estrutura aqui dos dados. Aí eu peguei só como exemplo essa mais profunda, né, que seria o dado mais complexo, só para a gente conseguir ter uma visualização de como é esses dados. Aí nesse arquivo aqui ele define todas essas estruturas desses dados. E aqui nesse código aqui, ele vai definir a LLM, ele vai estar usando o Haiku 4.5, o Gemini 2.5 Flash, GPT-5 Nano e esse Grok 4 Fast. Aí aqui ele faz a explicação de cada formato de arquivo para a gente alimentar a nossa LLM. Aí aqui é o prompt que ele usa, ele dá a explicação, ele fala dado os dados nesse formato, aí ele dá a pergunta aqui. E quais são essas perguntas, né? Essas perguntas, ele vai falar aqui, foram 5 tipos de perguntas. Foram perguntas de tipo recuperação de campo, então um exemplo aqui ele dá qual que é o salário da Alice, quantos itens foram pedidos nessa ordem. Aí tem a questão de tipo agregação, que são, por exemplo, quantos funcionários trabalham na engenharia, quantos funcionários têm um salário maior que 80 mil. Isso aqui é de filtro. Quantos funcionários na área de vendas têm um salário de maior que 80 mil. Essa de consciência estrutural, então para ver se a LLM consegue entender a estrutura desse formato de forma global, parece. Aí ele colocou um exemplo aqui de quantos funcionários tem nesse dataset. Nesse caso, o TUM vai ter uma grande vantagem, né? Porque não vai precisar nem contar, ele vai ter essa resposta entre os conchetes. E também ele vai validar a estrutura para ver se tem alguma coisa errada, pelo que eu entendi aqui. Em geral, as perguntas são bem objetivas, né? São perguntas que a LLM tem que retornar só números ou palavras, são basicamente os valores das chaves. E algumas perguntas ela vai ter que fazer uma conta, meio que usando a memória dela, só o processamento, sem escrever código nem nada. E eu dei uma olhada no código dele e ele cria essas perguntas e também ele cria já as respostas delas, tudo por código, sem usar IA. Então ele tem um gabarito final para poder comparar com a resposta da LLM. Aí ele fala aqui que o processo de avaliação foi que cada dataset foi convertido nesses 6 formatos. A query da LLM, que foi o prompt que eu mostrei lá, recebe os dados com um determinado formato, mais a questão, e fala para ela extrair as respostas dos dados. E a validação foi feita através usando esse type aware aqui, que só para falar que 50 mil escrito assim é a mesma coisa que 50 mil escrito dessa outra maneira. Beleza. Agora a gente vai finalmente para os resultados. Aqui primeiro ele colocou a performance por tipo de questão. Então a gente tem que o TUM ele consegue ser maior em quase todos os tipos de questão. Que o maior destaque aqui, e acho que o que chama mais atenção aqui é essa agregação de 54%, que ele foi melhor que todos os outros. E no resto parece que ele consegue ter um resultado consistente e superior do que os outros tipos de dados. Aqui vendo um pouco também os datasets. Nesse dataset uniforme parece que o CSV economizou mais token, mas ele foi mais preciso nas respostas. Nesse do e-commerce, que era aquela categoria do dataset profundo, a gente tem que o TUM ele foi mais preciso, mas ele gastou mais token, enquanto que o JSON compacto ele gasta menos token que o TUM. Foi uma situação que não é recomendado usar o TUM. E é uma situação que talvez compense mais se a gente estiver focado em economizar, talvez seja melhor usar o JSON compacto mesmo do que o TUM. Time Series é a mesma coisa do primeiro, que é um dataset uniforme. Esse daqui era um semi-uniforme. Nesse caso aqui, o JSON compacto foi melhor do que o TUM, tanto de token, tanto na acurácia. E esse do Deeply Nested, que é o dado mais complexo, o JSON ele economizou mais token. Esse dataset que não tinha tantas linhas, então por isso que a diferença não foi tão grande aqui nesse número de token, mas a acurácia do TUM ele foi um pouco melhor. A diferença foi de 4 aqui, em números exatos. E bom, o resto aqui é tudo formato de dataset uniforme, então não vou dar muita atenção. Aqui na comparação entre modelos, a gente tem que o Haiku 4.5, ele conseguiu entender bem o TUM, ele teve maior acurácia aqui. O Gemini 2.5 Flash teve uma acurácia bem maior, você vê que o 4.5 aqui
O Haiku 4.5 é bem ruim, foi ruim em todos os testes praticamente. O Gemini 2.5 Lite é mais inteligente, ele consegue ter uma acurácia maior com o Toon também. O GPT-5 Nano Toon e o Grok 4 Toon também. Parece que as IAs estão entendendo bem o Toon, então. Bom, desse benchmark aqui, acho que era isso que eu queria mostrar. Eu dei uma olhada pelas internets aí, eu dei uma olhada pelas LinkedIn. Eu encontrei um comentário lá de um cara falando que ele estava testando um formato que ele chamou de Plum. Eu não vi quase ninguém falando sobre esse formato. E ele fala que é melhor que o Toon. Ele fala assim que o Plum teve uma conquista de 49% na redução de token versus o JSON e de 14% contra o Toon. Aí ele fez um outro benchmark aqui, que eu vou mostrar um pouco também, comparando as mesmas coisas, a quantidade de token, a acurácia. Aqui, ó, Plum beats Toon. Nem parece que eu tô falando uma frase. Plum beats Toon. Plum beats Toon. Aí eu peguei um outro repositório dele. Eu procurei aqui no GitHub, parece que só tem esses dois repositórios falando sobre Toon. Aqui esse repositório é o do benchmark. Ele vai pegar 5 datasets, esses 7 formatos. Você vê que ele não usa o JSON compacto, que foi bastante importante lá no outro. E ele usa 3 tipos de questões para validar, que é as 3 primeiras lá do outro. Ele vai testar o GPT-5, Sonei 4.5, Gemini 2.5 Flash, Grok 4 Fast. E as métricas são as mesmas, acurácia, token e tempo de resposta. Aí, para quem nunca viu, Plum é assim. Ele tem esse formato, parece que ele vai economizar bastante espaço. E esse aqui ele usa uma pipe, e esses números aqui que eu nem sei o que é direito. Eu vou dar uma olhada aqui nos datasets. Nesse daqui ele coloca os datasets que ele gerou, que foram todos sintéticos também. Esse daqui é o dataset erro logs, parece que é um dataset meio aninhado também. Esse daqui é de produtos, ele é um CSV normal, então dados super tabulares. Esse aqui também parece ser um dado tabular. Support tickets é um dado que vai entrar ali no quase tabular, mas ele tem alguns níveis aqui. E os Age Metrics, que é um dado aí quase tabular também. Então acho que os dados mais complexos aqui é o Support Tickets e esse Error Logs que a gente vai prestar atenção. E se a gente for aqui no benchmark que ele fez, a gente tem que o Plum e o CSV, né, no Cloud 4.5. No dataset de erros logs foram os que economizaram mais token. O XML foi o mais acurado, mas o Toon foi 40% mais barato quase. E o Plum foi o mais rápido. Nas outras LLMs a gente teve um resultado parecido. O Plum aqui ele foi mais acurado, o Plum foi mais rápido. No GPT-4 o Plum foi mais acurado de novo, só que o CSV foi mais rápido. Parece que em todas as LLMs o Plum ele tende a ter uma performance melhor ali e na quantidade de token salvo. Vale lembrar que a parte que você faz a tokenização do texto não é igual em todas as LLMs. Então é importante ver aqui esse rank. De produtos. Agora aqui é aquele dataset uniforme. O Plum consegue ser o terceiro mais acurado. Então parece que esse Plum aqui está prometendo muito, cara. Aí a gente tem que testar ele. Vamos ver no Support Tickets aqui. Ele conseguiu as melhores métricas aqui, praticamente. Segundo speed, segundo acurácia, errando ali por 1. Parece que esse Plum ele promete bastante. É muito bom esses benchmarks, nos ajudam a ter um norte, ver se faz sentido a gente aplicar e testar em um problema nosso. E é claro que nesses benchmarks foram testados com perguntas objetivas, com dados sintéticos. O que a gente tira de lição desses benchmarks é que é bom sempre a gente fazer o nosso próprio benchmark interno no nosso problema, porque se a gente só ficar olhando esses números, a gente tem que ver como que o cara fez esse experimento, né? É importante então a gente ver o código da pessoa que fez esse experimento para ver se ele fez alguma coisa que faz sentido pra gente. Mas eu achei muito legal esse novo tipo de formato, porque, por exemplo, no meu trabalho eu estou fazendo uma aplicação que vai gastar muito token, eu estou usando uma LLM grande lá, então cada palavra, cada letra vai ser importante, a maneira que eu passo para essa LLM, e é bem importante então escrever o prompt da maneira melhor possível, e talvez seja com Plum, Toon, não sei, é uma coisa a se testar, e achei importante trazer esse
esse vídeo porque eu vejo poucas pessoas trazendo benchmarks no LinkedIn, no YouTube e falando só pontos positivos e negativos, sem mostrar muito sobre esses benchmarks. Foi esse meu vídeo, foi um pouco diferente. Eu pretendo trazer mais vídeos desse estilo também, vendo benchmarks, talvez até fazendo. Fazer é um pouco difícil porque você vai gastar dinheiro dependendo do que você for fazer, então talvez em uma menor escala, quem sabe, eu possa estar trazendo. Foi esse meu vídeo, muito obrigado aí para quem assistiu e até mais.